Boa noite, queridos irmãos. Shalom a todos. Que o Eterno, nosso Criador, possa estar abençoando ricamente cada um de vocês nesta noite, no nome do teu Filho amado, o nosso Salvador, Yeshua, o Messias de Israel e das nações. Gostaria de deixar uma reflexão nesta noite que está baseada na vida de um personagem muito conhecido dentro das Escrituras como Jó, cujo nome hebraico é Iov. Iov, ou Jó, foi um homem que viveu em uma época remota. Conta-se, pelos estudiosos que ele foi um personagem, que viveu em uma época muito remota e que este foi um dos primeiros livros das Sagradas Escrituras. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida deste homem. O livro de Jó, ou Iov, no seu capítulo 1, ele vem dizer assim um pouco sobre este homem. Havia um homem na terra de Ur, dos caldeus, cujo nome era Iov. Então, nós vemos aqui a cidade, o local onde ele morava, que era chamada Uz, cujo nome era Iov, ou Jó. Este homem era. Aí aqui começa falando de quem ele era. Ele não era um personagem qualquer. Ele não era uma pessoa comum. Aqui vai fazer uma descrição de quem era ele. Ele não era um beberrão, ele não era um pecador, ele não era um adúltero, ele não era um idólatra, ele não era um pagão. Esse homem era um homem irrepreensível, olha bem, e reto, ou seja, procurava viver corretamente. Ele temia a Deus e se afastava do mal. Então, conclusão. Jó, Iov, era uma pessoa boa. Era uma pessoa de boa índole. Não era uma pessoa qualquer. Não era um pagão qualquer. Era uma pessoa irrepreensível que procurava o caminho da retidão, temia a Deus e procurava se afastar do mal. Então era uma pessoa boa. Ele tinha, irmão, 7 filhos e 3 filhas. No total, 10 filhos. 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de bois, 500 jumentos e também um grande número de servos, de maneira que ele era um homem mais rico do Oriente na sua época. Então essa pequena descrição feita do versículo 1 ao 3 mostra que Jó era um homem reto, sincero, irrepreensível, um homem temente a Deus que se procurava se afastar do mal, possuía 10 filhos e era um homem rico. Era um homem de muitas posses. Era um homem que possuía muitas riquezas. Agora, irmãos, a continuação dessa narrativa mostra para nós que coisas ruins podem sim acontecer com pessoas boas. Por quê? Porque a descrição, irmão, que nós vimos aqui até agora, mostra que ele era uma pessoa boa. Uma pessoa de comunhão com o Eterno. Uma pessoa preocupada com a moral, a ética e uma vida reta diante dos olhos de Deus.
Ele era uma pessoa que não gostava de se envolver com coisas erradas. Por quê? Porque aqui diz que ele procurava se afastar da presença do mal. Agora, irmãos, a pergunta que a gente às vezes ouve pessoas dizer é a seguinte questão: coisas ruins podem acontecer com pessoas boas? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Acontece sim. Olha, meus irmãos, um dos servos do Eterno, que ele usou para nos deixar algumas coisas escritas, algumas instruções. Ele disse que tudo sucede igualmente a todos, debaixo do sol. O mesmo sol que brilha para o rico, também brilha para o pobre. A mesma chuva que cai na lavoura de grandes, megas fazendeiros, também cai lá no seu pezinho de couve plantado no seu quintal. A mesma luz da noite, do sol, do dia, que o Eterno permite emanar para iluminar seu dia, oxigenar a terra, promover o crescimento dos grãos, para o rico também acontece e faz a mesma função para mim, para você, que somos pequeninos. Então tudo sucede igualmente a todos, disse Salomão. Então, meus irmãos, isso pode ser visto na vida deste homem, na vida deste personagem, que possuía muitas riquezas, tinha 10 filhos, e uma da sua maior riqueza, a maior riqueza que ele possuía, não era o dinheiro e as muitas posses, era a sua fé, a sua emuná, que quer dizer confiança, segurança íntima, na qual ele estava grudado, agarrado. A fé deste homem, irmão, era inabalável. Então diz a Bíblia, irmãos, que em um determinado dia, os filhos de Deus, que é os anjos, se reuniam perante o Criador, o Eterno. E no meio deles veio quem? Hassatan, ou seja, Satanás. Aqui, meus irmãos, fala, os filhos de Deus aqui não eram homens, não eram seres humanos. Muitas das vezes os melachim, os anjos, são chamados dentro das Sagradas Escrituras de filhos de Deus. Então aqui é uma referência aos melachim, aos anjos, que constantemente estão perante o trono supremo do Eterno. E ali no meio deles, quando eles iam se apresentar ao Eterno, estava Hassatan. E como que ele estava? Hassatan estava também, irmão, ali, mas não na figura da caricatura, né? Característica, típica do folclore deste mundo, principalmente aqui, né, do nosso ocidente, de um ser vermelho, cuspindo fogo pela boca, cuspindo fogo pelo nariz, com chifre, com rabo segurando um tridente. Não, isso é uma caricatura típica do folclore, da mitologia, criada, desenvolvida pelos séculos de expressões religiosas e pensamentos, muitas das vezes até mesmo religiosos, filosóficos das pessoas. Então,
Aqui, meus irmãos, eu vejo que ele estava ali, mas como? Ele estava ali transfigurado de um melachim, de um anjo, de um melar, de um anjo. Eu acredito que foi daqui que Shaul Hachalia, o Paulo, o emissário, o apóstolo Paulo, ele tirou a figura que ele escreveu lá em 1 Coríntios de que o inimigo, Hassatam, ele se transfigura em anjo de luz para poder enganar. Eu acredito que ele tirou daqui, deste livro, que já era conhecido dele naquela época. Então, o Eterno que a tudo vê, a tudo conhece, que é onisciente, onipresente, onipotente, que não pode ser passado para trás, que não pode ser enganado, que não pode ser ludibriado, que não pode ser, meus irmãos, surpreendido por nada, porque conhece tudo e todos, nada lhe é misterioso ou oculto. Ele orou para aquele personagem que os anjos, os melachim ali, não conseguiam identificar quem era. Para eles era um dos milhares e bilhões de anjos de melar que estava ali ao redor deles, e ele se dirige a este anjo, supostamente entre aspas, né? E diz: de onde vem Satanás? De onde vem Hassatan? E ele diz: de passear e rodear pela terra. Viste o meu servo Jó? Viste o meu servo Iov? Como que ali na terra não existe alguém igual ele? E ele então disse: mas é claro, um homem cercado de bens, um homem com muitas riquezas, um homem abastado que tem de tudo, um homem benquisto na sociedade, porque Jó era benquisto na sociedade, irmão. Jó exercia um papel de conselheiro, de juiz, uma pessoa de poder e influência na sua época, que se assentava à porta da cidade para poder julgar casos. Ou seja, ele era uma espécie de juiz, uma espécie de conselheiro, uma pessoa que estava sempre ali envolvida com questões sociais, com pelejas sociais, debates sociais, e era uma pessoa influente na época. Então, ele falou: tira tudo dele para você ver se ele não blasfema de ti. Então, meus irmãos, o Eterno dá uma permissão para aquele ser espiritual maligno que estava colocando em questão, em dúvida, a emuná de um homem que foi chamado pelo próprio Eterno e não por um qualquer. O próprio Criador falou da sua criatura e disse: ali existe um homem, na terra de Ur dos caldeus, chamado Jó, Iov, irrepreensível, reto, ele é temente a Deus e ele se afasta do mal. Então, o Criador vira para aquele ser espiritual maligno e diz: pode tocar nele, só não vai lhe tirar a vida. E você verá que ele não vai blasfemar na tua presença, ele não vai blasfemar a meu respeito, disse Hakadosh Baruch Hu, Adonai, o Elohim de Israel e das nações, o Criador, o Deus único. Então diz a Bíblia, irmãos, que aquele ser espiritual maligno começou então a agir na vida daquele homem que tinha uma fé inabalável, daquele homem bom, daquele homem, meus irmãos, que procurava fazer as coisas sempre certas, daquele homem que gostava das coisas corretas, daquele homem que era bom. Então uma série de coisas ruins começa a acontecer com esta pessoa, com este personagem bom. Isso, meus irmãos, serve
para nós tirarmos algumas lições. Somos pessoas que procuram a fazer as coisas corretas e ser pessoas boas. Mas, meus queridos irmãos, coisas ruins podem acontecer conosco mesmo sendo pessoas boas. Por quê? Porque, irmãos, este mundo, ele é, meus irmãos, habitado por duas forças. Uma força branca e uma força negra. Uma força positiva e uma força negativa. Uma fonte de energia e de luz benéfica e uma fonte de energia maléfica, negra e ruim. E esta força, irmão, ganha dentro da nossa expressão de fé cultural o nome de Deus e Satanás. O nome de luz e trevas. Então, meus queridos irmãos, existe sim a luz do eterno, a fluência do eterno, a existência benéfica que emana do Ser Supremo e que exerce tal influência no mundo. Mas existe também forças ocultas, malignas, perniciosas, de espíritos que traíram o eterno num passado muito remoto e que não foram exterminadas, extintas e nem paralisadas, que exercem um tipo de influência sobre este mundo, principalmente sobre a vida daqueles que não se preocupam em conectar-se com o Criador Supremo de todas as coisas. Eu não estou falando de ter uma religião, eu estou falando de ter uma conexão íntima com o Criador mediante a emuná, a fé, as Escrituras e a pessoa, bendita do seu Filho e do seu Espírito que emana dele para estar conectando-nos a Ele. Porque somos conectados ao Criador por meio do Espírito do Criador, o qual habita em nós mediante a nossa emuná, a nossa fé. Ao buscar as Escrituras, ao aplicar as Escrituras, ao orar, nós sentimos a presença dele, nos conectamos a ele, independente de religião. Então, meus queridos, este homem bom começa então a ter a sua vida atacada misteriosamente por um ser que ele não consegue ver, por um ser que ele não consegue ouvir, por um ser que ele não podia vislumbrar materialmente, porque este ser não é matéria, assim como o Eterno, o Criador, também não é matéria, apesar de que ele pode sim se manifestar por intermédio da matéria, ele pode se materializar se ele quiser. Mas então este ser começa a trabalhar no exterior. A primeira coisa que a Bíblia fala aqui, meus irmãos, é que o adversário, ele começou então, meus irmãos, a agir, a trabalhar contra a vida de Jó, E aqui no versículo 13 fala que certo dia os filhos dele estavam comendo e bebendo na casa do seu irmão mais velho. E um mensageiro veio a ele e disse: os bois estavam arando com o jumento, pastando próximo a eles, quando um bando de Shevá veio e levou embora. Aqui já começa então as catástrofes se abater. Parte do rebanho foi então roubado.
né? Foi levado por estes maus elementos usados por Satã. Eles também mataram os seus servos à espada. Aquele homem abastado que possuía vários servos, vários empregados, agora está sem empregado. Agora tem seus empregados, seus servos, mortos à espada. E começa então um ciclo de decadência na vida de Iov, na vida de Jó, né? Então, mataram eles à espada e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto este primeiro ainda falava, outro veio a ele dizendo: fogo de Deus, ou fogo do céu. Entendeu? Fogo do céu. Caiu do céu e queimou o rebanho e seus servos. Destruiu-os completamente e fui o único que escapou para contar a você. Então, uma outra parte que sobrou, que não foi roubada. Um fogo misterioso que o personagem aqui disse ser de Deus. Mas é lógico que nós sabemos que não veio da parte do Eterno. Porque o Eterno não ia mandar fogo para destruir as criações dele e muito menos para destruir as posses do seu filho. Foi este próprio personagem maligno que ganhou a oportunidade de atuar contra a vida do servo de Deus, Iov, é que fez aquele fogo cair, porque isso ele vai voltar a fazer. Apocalipse 13 mostra que ele tem este poder de fazer fogo cair dos céus. Eu digo uma coisa aqui para vocês, irmãos, de todo o coração: Deus tem poder. Sim, Ele é El Shaddai, o Todo-Poderoso. É isso que significa El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Agora, irmão, existe uma determinada força, uma determinada quantidade de poder, de força também nos espíritos maus criados por Deus, o Todo-Poderoso, que foram, criados por Ele, não na qualidade de espíritos maus, mas que se transformaram através da transgressão que cometeram em espíritos maus. Eram eles anjos, melach, anjo. Eram estes seres bons, criados na mesma categoria que os melachim, os anjos, os mensageiros de luz do Eterno. Mas escolheram pecar. Por quê, irmãos? O anjo tem livre-arbítrio. Se o anjo, qualquer melachim, qualquer um dos anjos do Eterno, que quiser se rebelar, ele vai se rebelar, ninguém vai impedir ele, porque o livre-arbítrio é algo dado a todos os seres criados pelo Eterno. Então existe uma determinada força, sim, nestes seres, nos seres espirituais malignos. Então ele fez aqui fogo cair do céu para poder destruir a outra parte que sobrou dos rebanhos e dos servos de Iov. Então, meus irmãos, versículo 17: enquanto ele ainda estava falando, veio outro e disse: os Carden, 3 bandos deles atacaram os camelos e os levaram. Eles também mataram parte dos servos que tomavam conta dos camelos à espada, e eu fui o único que escapou para te contar a nova, ou seja, para contar a notícia para você. Então, o ciclo, irmão, de ataque contra os bens materiais, as posses daquele homem, que era tido como o mais rico da sua época, então ele vai só se intensificando.
Ele perdeu as jumentas, ele perdeu o seu rebanho de gado, agora ele perde, né? Mais servos e perde também os seus camelos. Enquanto ele ainda estava falando, veio outro e disse: seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão mais velho, quando de repente um forte vento soprou do deserto. Ele abateu os 4 cantos da casa, de maneira que ela caiu sobre os jovens. Eles estão todos mortos, e eu sou o único que escapou para contar a você. Agora vem uma tragédia, uma catástrofe ainda pior. Vem uma dificuldade ainda pior sobre a vida daquele homem, que era um homem bom. Ele mesmo disse em determinado versículo aqui: o que eu temia me sobreveio. Há momentos, irmãos, que nós temos temores e pedimos ao Eterno para nos livrar dos nossos temores. Mas o Eterno, ele livra sim de muitos medos, temores, coisas que nós tememos que venham nos acontecer. Ele nos livra, mas não de todos. Há momentos que nós temos pressentimentos ruins, que nós somos pegos de surpresa, somos surpreendidos por coisas que um dia nós paramos, pensamos e falamos: eu nunca quero passar por essa situação. Eu nunca quero passar por essa experiência. E às vezes nós passamos sim. Nós temos que estar dispostos, queridos irmãos, a não abandonar a nossa fidelidade, a nossa devoção, a nossa fé, a nossa emuná no Eterno. Independente da circunstância, nós temos que extrair este exemplo da vida deste homem. Porque nem tudo dá certo. Nem tudo acontece como queremos, quando queremos e da forma que queremos. Às vezes dá errado. Às vezes o mal sobrevém. Às vezes o plano dá errado. Às vezes não alcançamos o que desejamos. Às vezes não sai conforme o planejado. Às vezes a cura que queremos não vem. Não acontece. Às vezes a porta que pedimos para o Eterno abrir não se abre. O que acontece, irmãos, é que infelizmente o evangelho pregado, a palavra pregada nos dias de hoje, faz com que eu e você enxergue o Eterno como um garçom que está andando com uma bandeja na mão, com a missão de trazer de bandeja tudo para a minha mão e a sua mão, simplesmente em um estalar do dedo. Garçom! Ei, garçom! Garçom! Ei, garçom! Garçom! Traz mais uma para mim aí! Garçom! Traz o meu prato aí! Garçom! Põe mais um drink para mim aqui! Não, meus irmãos. O Eterno não é um garçom. A figura mitológica do gênio da lâmpada, às vezes, né? Ela é adotada, assumida, praticada por muitas pessoas que, dentro dos círculos religiosos, fica vendo o seu líder pregar e ensinar de que o Eterno de que Deus é obrigado a me atender, porque eu agora sou filho. A doutrina mentirosa, equivocada da determinação, bate o pé, determina que Deus é obrigado a te dar, determina que Jesus, né, ou Yeshua, ele vai te dar,
Determina, porque é determinando que a coisa vai acontecer. A doutrina do determinismo. Isso não existe, meu irmão. Jó é a prova de que isso é mentira. Deus não é garçom de ninguém, não é empregado de ninguém, não é servo de ninguém. Ele é Senhor. Ele faz o que quer, quando quer, como quer. Ele cura quando quer. Ele põe a doença quando ele quer. Ele dá a vida quando quer. Ele tira a vida quando quer. Ele abre a porta quando quer. Ele fecha a porta quando quer. Ele não age segundo as ordens de ninguém, porque ele ordena a todo o universo. Ele é Senhor. E é bom eu e você aprender isso. E se der errado? Deus deixará de ser Deus porque deu errado? Não, ele continuará sendo o mesmo. E se a porta não abrir, você vai chutar o balde? Não, eu e você não pode chutar o balde. Então nós não temos fé, nós não acreditamos nele. Então, meus irmãos, a Bíblia diz na sequência, olha qual foi a atitude deste homem que recebeu, irmão, uma série de notícias ruins em um determinado período, irmão, curto de tempo. Foi uma bomba atrás da outra. Tudo mostra, irmão, que essas notícias vieram em um dia só para Jó. Porque durante todo o relato aqui, nós vimos que mal um acabava de trazer a péssima notícia, outro chegava com uma notícia pior ainda. Então, isso mostra que tudo foi sequencial. Uma bomba aqui, uma dinamite de lá, uma atômica de lá. Foi só crescendo a série sucessiva de notícias ruins para aquele homem. Então, o que aconteceu? Qual foi a atitude dele? Antes de dizer qual foi a atitude dele, eu queria te perguntar. Vamos nos colocar no lugar de Jó. O que eu e você faria no lugar dele? Vamos deixar a atitude dele para nós comentar um pouco mais tarde e vamos focar, vamos nos colocar no lugar dele. Você está na sua casa, eu estou na minha, tudo está bem, o salário está gordo, os filhos estão vivos, está tudo com saúde, o status está lá em cima, está tudo bem, o emprego garantido, a dispensa cheia, tudo normal, tudo maravilha. De repente, chega uma pessoa correndo. Olha, eu tenho uma péssima notícia para você. Sua loja foi assaltada, está tudo pegando fogo, tocaram fogo em tudo. Você perdeu toda a sua mercadoria. E aí? Mal aquele personagem desesperado, ofegante, termina de te dar a notícia, chega outro. Olha, infelizmente seus empregados que estavam aí na viagem entregando, mercadoria foi assaltada. Mercadoria foi assaltada, estão todos mortos, atiraram em todos, mataram todos, roubaram sua mercadoria. E aí? Qual seria a sua atitude? Você recebe essas duas notícias, está bombardeado, quando pensa que não, chega outro. Olha, péssima notícia para você. O que é agora? Já recebi duas notícias ruins. Qual é a outra notícia? Infelizmente, veio um vendaval lá no seu bairro. E esse vendaval entrou na sua casa. E a sua casa, ela desabou. Matou toda a sua família, os seus filhos inteiros. Que o Eterno nos livre disso, meu irmão. Só uma comparação. Que o Eterno te guarde. Você que vai ver assistir essa mensagem posteriormente. Qual seria a minha, a sua atitude, meu irmão? Eu sei de mim, irmãos, que eu não sei qual seria a minha atitude. Mas eu sei qual que deveria ser a minha atitude. Tem coisas que nós só podemos falar. Qual será a minha atitude depois que o fato acontecer? Porque sem a ocorrência do fato, nós não temos condições de dizer qual será a nossa atitude mediante
o acontecimento. Nós precisamos passar pela experiência para saber qual será a nossa atitude diante de determinados acontecimentos. Agora vamos ver qual foi a atitude deste homem. Essa atitude dele serve de exemplo para mim, para você e para toda a humanidade. Serviu desde o dia em que estes fatos aconteceram com ele até os nossos dias. E olha, irmão, que Jó é antigo, hein? Jó, pelo que eu aprendo com os estudos que faço, irmão, ele era contemporâneo, entendeu? Contemporâneo dos patriarcas Abraham, Yitzhak, Yaakov, ou anterior a eles ainda. Este é um personagem, irmão, antiguíssimo. Olha bem o que narra o versículo 20 do capítulo 1 do seu livro. Iov então se levantou, rasgou sua veste. Isso aqui, irmão, era uma prática cultural que expressava dor intensa. Era uma prática, irmão, dos antigos orientais, que veio a ser adotada, praticada também por muitos personagens bíblicos, os judeus. Diante de uma catástrofe, uma notícia bombástica, péssima, existia esta atitude, este ato de rasgar as suas vestes em sinal de luto, desespero, dor extrema, uma perca irreparável. Então, rasgava-se as suas vestes. Rapou sua cabeça, sinal de miséria, sinal de decadência, sinal de lamento, sinal de muita angústia. Prostou-se com seu rosto em terra, atitude de reverência, atitude de adoração, atitude de reconhecimento da grandeza do Criador e, ao mesmo tempo, humilhação e dependência deste Criador. Olha que atitude, irmão. Prostou-se com o rosto em terra e adorou. Será que nós teríamos condição de prostrar nossos joelhos no chão, dobrar, curvar, colocar o rosto na terra e adorar o nosso grande Criador depois de uma catástrofe como esta? Então, irmão, eu disse aqui há alguns minutos atrás, eu não sei qual seria a minha atitude, mas eu sei qual deveria ser a minha atitude. E essa deveria ser a nossa, não apenas a minha, irmão, a nossa atitude diante das calamidades que a vida nos passa, nos prega. Então ele se prostra, se curva e adora. E disse, olha que palavra, irmão. É um dos versículos mais bonitos de toda a Bíblia Sagrada. Eu posso dizer que é o mais belo de todo o livro de Jó. Nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Ele não está falando que vai voltar para o ventre da sua mãe. Ele está falando que voltará para o lugar de onde ele saiu. E todos nós sabemos, irmão, que nós emanamos do Eterno. Né? Nós sabemos que existe a pré-existência das almas. Ou seja, nós já existimos um dia em um determinado local neste infinito. Né? Nós existimos. É lógico que, ao ser colocado no ventre das nossas mães, há um reset, né? Há um reset que nos faz esquecer daquela experiência passada. Isso não é reencarnação. Não tem nada a ver com reencarnação. Né? A doutrina da reencarnação é uma coisa,
A doutrina da pré-existência das almas é outra. E eu acredito na doutrina da pré-existência das almas. Eu acredito sim que o eterno, o infinito, o Ein Sof, aquilo que é incomparável, né? Ele nos tinha nas palmas de suas mãos e nós tínhamos uma experiência com ele. Ao nos colocar no ventre de nossas mães, né? Saímos deste infinito, saímos deste plano que é desconhecido por nós, praticamente que completamente, né? Quase que praticamente, vamos dizer assim, total, completamente, por causa do reset que é feito, ao sermos colocados no ventre de nossas mães, através do ato da concepção, né? E então, meus queridos irmãos, é por isso que a gente sempre tem aquela sensação de ter vivido determinada experiência, ter presenciado determinada situação, determinado acontecimento, ter aprendido alguma coisa, ter se deparado com uma situação, um pressentimento, enfim, uma situação que parece que eu já passei por aquilo. É por isso, irmão. Na nossa memória, mesmo passando por um reset, o Eterno deixa algumas pistas, alguns lapsos em nossa memória que nos remonta a este infinito vivido com o Eterno em uma era, em uma época, né, que foi deletada de nós, mas que, com certeza absoluta, nas mãos dele, de acordo com a sabedoria dele, ele nos privou disso, né? Nós tivemos algumas experiências com ele lá. Então Jó diz: eu nasci e nu eu tornarei para lá. Ou seja, de onde eu saí, né? Não é o ventre da mãe, é, né, uma experiência, ele se refere a uma experiência passada. Então vamos lá. Nu nasci do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Adonai deu, ou seja, a vida, e tudo aquilo que hoje eu perdi, Adonai tomou, ou seja, tudo aquilo que ele perdeu ali naquele momento. Ele está dizendo, foi o Eterno quem me deu. E o Eterno deu, e agora o Eterno também tomou. E olha o que ele fala no final. Louvado seja o nome de Adonai. Ou seja, ele exalta, ele engrandece, ele bendiz ao Criador, mesmo diante da perda tão terrível, tão dificultosa, mesmo diante da lástima que ele estava vivendo e enfrentando ali naquele momento. Isso é um exemplo para mim, meu irmão. Isso é um exemplo para você. Isso é um exemplo para todos nós. Louvado seja o Eterno por tudo isso. Com certeza, irmão, muitos de nós não suportariam. Por quê? Diante, irmão, de coisas tão pequenininhas, muitas pessoas que se dizem servas de Deus têm abandonado a fé, têm chutado o pau da barraca, têm chutado, como se diz aí, a lata, chutado o balde. Diante, irmão, de uma pequena doencinha na família, diante de um leite que derrama no fogão, diante da chuva caindo quando às vezes a pessoa quer que esteja de sol, diante de uma simples enfermidade no corpo, um simples acontecimento ruim com o filho, muitas pessoas blasfemam de Deus, põem em dúvida a sua própria fé ou a existência de Deus. Eu não sei, diante disso, irmão, qual seria a atitude de muitos. Diante de uma perca tão monstruosa e gigantesca como aquelas que Jó, ele teve. Eu só sei, irmãos, o seguinte, que eu
eu sei o que eu deveria fazer. E eu peço ao Eterno que me ajude a ser pelo menos um pouquinho parecido com este personagem. E eu já tive, meus irmãos, muitas experiências de perdas, de frustrações, de acontecimentos ruins, que eu não queria que acontecesse. Eu até orei pedindo a Deus, ao Eterno, para não acontecer, e aconteceu. E graças a Ele me segurou e me ajudou, mesmo que às vezes bombardeado, né? Sacudido, estremecido como uma cidade diante de um mega terremoto. Mas eu passei na provação. Então, meus irmãos, em tudo isso, Iov não cometeu o pecado, nem pôs a culpa em Deus, ou seja, nem blasfemou. Que esta seja, irmão, a minha, a sua, a nossa atitude. Vamos aprender com este personagem. Ficamos por aqui com esta breve análise sobre a vida deste personagem. Mas nós vamos comentar mais coisas a respeito dele. E que o Eterno te abençoe no nome de Yeshua. Não desejo encerrar este trabalho sem antes dirigir uma oração ao Eterno, ao Criador de todas as coisas, apresentando minha vida e a sua vida, pedindo a Ele que abençoe a cada um de nós, porque todos nós precisamos das bênçãos dele. Eterno, Tu és maravilhosíssimo, e eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez e faz e está fazendo nas nossas vidas. Eu venho te pedir no nome de Yeshua, que o Senhor abençoe a vida deste homem, desta mulher, desta pessoa que aqui está diante de ti, que vai assistir esta mensagem, mesmo não sendo agora neste momento, mas posteriormente, que o Senhor abençoe. Ajude-nos, ó Eterno, a ser parecidos com este teu filho, esta criatura que viveu um dia em cima desta terra e nos deixou bons exemplos a ser seguido. Este personagem chamado Iov. Esse personagem que a grande maioria aqui conhece como Jó. Eu quero, meu eterno Elohim, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. E pedir que o Senhor esteja nos fortalecendo a nossa fé, a ponto de continuarmos te adorando e sendo devotos fiéis ao Senhor, mesmo diante das perdas, das tragédias, das catástrofes e dos maus acontecimentos que sucede e acontece conosco durante o nosso período de vida em um determinado momento, Pai. Te agradeço e te louvo em nome de Yeshua, o teu Filho amado. Amém. Que o Eterno abençoe a sua vida. Shalom e tenham todos uma boa noite e uma ótima semana no nome de Yeshua.